Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar da Casa e eu convido a todos para que nós possamos começar esse trabalho de hoje com uma prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e pedimos que sobre o amparo, envolvidos na luz e na paz do nosso querido, do nosso amado Mestre Jesus, nós possamos, durante as reflexões do nosso Evangelho no Lar de hoje, abrir os nossos corações, o nosso entendimento, às Tuas palavras, nosso Mestre Jesus, e que onde quer que estejamos, seja nos nossos lares, no nosso trabalho, nos hospitais, onde quer que nós estejamos na manhã de hoje, no dia de hoje, que nós possamos ser envolvidos, que nós possamos ser amparados, que nós possamos ser cuidados e que nós recebamos, junto com as Tuas palavras e de todos os Espíritos benfeitores que conosco convivem, comungam, que a gente possa estar na paz, que assim seja. A nossa leitura de hoje, do nosso Evangelho no Lar, ela se encontra no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então eu convido a todos que estiverem com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, que nos acompanhem nessa leitura. Mas um pouco antes de começar, eu quero fazer o convite a todos aqueles que ainda não praticam, que ainda não têm por hábito a prática do Evangelho no Lar. Essa prática que foi recomendada por Jesus, que é uma prática que nos auxilia, assim como na nossa casa espírita, a gente tem por hábito iniciar as tarefas com o Evangelho no Lar, porque ele é uma maneira de proteção, é uma maneira de melhorar a sintonia, é uma maneira da gente poder interiorizar melhor cada ensinamento que nos chega do nosso amado Mestre Jesus. E a prática do Evangelho no Lar, ela é uma prática simples. Ela é uma prática que ela não nos exige horas, A gente diz que é uma prática que pode levar de 15 a 30 minutos, Uma prática onde a gente coloca uma água para fluidificar, como nós temos aqui. Aqui nós estamos sentadas, numa mesa, mas ela pode ser feita em qualquer lugar do nosso lar, ela pode ser feita no nosso trabalho, E a gente usa a mesa porque a mesa é um simbolismo de comunhão, Então, quando a gente fala de sentar à mesa para o Evangelho no Lar, é um símbolo, Não necessariamente precisa ser feito na mesa, mas é um símbolo de comunhão. A gente senta todos à mesa para repartir o alimento, o nosso alimento físico, e a gente senta à mesa para repartir o nosso alimento da alma, Então, alguns minutinhos que a gente reserva da nossa semana, isso pode ser feito em momentos como momentos que a gente está vivendo agora, pode ser feito diariamente, mas a nossa recomendação, quando a gente fala, escolha uma vez na semana, um dia, um horário, que a gente se comprometa com a espiritualidade, que vem até os nossos lares nos auxiliar, Uma maneira da gente levar o amparo, da gente levar o auxílio, da gente levar a proteção, tudo aquilo que a gente precisa para dentro dos nossos lares, naqueles minutos em que, como nós vamos fazer agora, a gente faz uma breve leitura, que pode ser feita sequencial ou ao acaso, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente reflexiona em voz alta e conversa, se a gente tiver os nossos familiares juntos, conversamos sobre isso e encerramos com uma prece,
pedido amparo, né? Então, como a gente vai fazer aqui nesse momento? Então, hoje, a nossa leitura, ela se encontra no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, faz parte do texto A Beneficência, e é o item 13. Então, eu convido a todos para me acompanhar no trechinho que eu vou ler. Chamo-me caridade, e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Então, aqui é a caridade falando conosco, né? É um conselho que ela nos dá. Pensemos na caridade como uma virtude a ser alcançada, né? Interna, algo interno nosso. Pensemos na caridade como algo sentido. A caridade tem como base o nosso primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui é a caridade falando conosco, essa virtude a qual todos nós buscamos alcançar, todos nós buscamos ser caridosos, né? Então ela fala o seguinte: fiz esta manhã minha caminhada habitual. E coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quantos tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre os pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração. Não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles jamais mendigam, ir implorar a piedade dos transuentes. Coração cheio de compaixão, eu nada tenho. E o texto segue. Esse texto, ele se encontra, né, na beneficência. Um autor espírita, Sérgio Lopes, ele nos diz que a beneficência, e aí eu trago Joana de Ângeles, né, que tem uma definição que eu acho incrível, que ela chama a beneficência como a arte de fazer o bem e a arte de bem fazer, ou seja, quando eu faço bem ao outro. E aí o Sérgio Lopes nos diz que a beneficência é uma das maneiras de nos tornarmos caridosos, que a caridade ela é uma virtude e que a beneficência é uma das formas da gente trabalhar a caridade no nosso coração. Então, quando a gente faz o bem, a gente está trabalhando a virtude da caridade. E aqui a caridade falando conosco, nos chamando, né? A gente sempre diz que fazer o bem, ser indulgentes, perdoar as ofensas, são caminhos para se chegar a ser uma pessoa caridosa. A prática da caridade, ela é de dentro para fora. É sentir isso, é sentir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, nesse texto, ele tem 3 palavras que na leitura eu acho importantes, né? A caridade, essa virtude, a beneficência, que ele fala depois, que é a prática de fazer o bem, e a piedade.
Nesse mesmo capítulo, a gente tem a piedade, e ele diz que a piedade é a precursora da caridade. Então, quando a gente olha para o outro, a gente olha para o infortúnio do outro, a gente olha para o sofrimento do outro e se propõe a fazer o bem, a gente desenvolve a piedade, que é tu sentir nas tuas entranhas a dor que o outro está sentindo. E isso é a precursora da caridade. Então, fazer o bem ao outro, e a beneficência é comprovado cientificamente que a gente, quando a gente está praticando o bem e está colocando o coração nisso, a gente está ali fazendo o bem, a gente libera no nosso cérebro neurotransmissores que nos despertam e nos dão prazer. Então, isso nos auxilia, isso faz... Deus é tão perfeito que a maneira como nós funcionamos, com que o nosso corpo físico funciona, para que nós possamos desenvolver a caridade, e como a nossa doutrina nos traz que fora da caridade não há salvação. Então, a maneira da gente alcançar esse reino dos céus prometido pelo nosso amado Mestre Jesus, que ele é um reino interno hoje, né? Nós temos esse entendimento de que esse reino dos céus é um estado de espírito. Nós temos o auxílio de que todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de fazer o bem para o outro, de auxiliar o outro, isso nos gera bem-estar, nos traz saúde, nos traz um bem-estar físico além de tudo, né? Que faz com que o nosso corpo entenda que sim, esse é o caminho é fazer o bem ao outro, né? E aí ele traz essas 3 palavras, a beneficência, o fato de eu ir auxiliar o outro, de eu fazer um movimento, de sair só daquilo que me agrada, daquilo que me faz bem, para também fazer o bem ao outro, que faz com que muitas vezes, vendo o sofrimento do outro, desperte em mim a piedade, me compadeço do que o outro está passando, e essa piedade é uma das precursoras da caridade. A caridade que nos traz essa salvação dos nossos espíritos, né? Ele finaliza esse texto falando: ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Ou seja, ela nos dá frutos. Toda vez que eu faço o bem retorna. Tudo que eu dou para o universo, ele retorna para mim. Tudo que eu dou para Deus, porque Deus está no outro. Deus está dentro de nós. Deus está no próximo, está no outro, está em todas as coisas. Em toda vez que eu dou o bem, que eu faço bem, esse bem retorna, né? E ele finaliza dizendo: segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, e eu vos conduzirei ao caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Então, é um convite para que nesse momento em que a gente está passando, a gente volte os nossos olhos ao outro. E assim, a beneficência, ela pode ser material. Se eu tenho algo a dar, se eu consigo materialmente auxiliar, excelente. Eu vou ajudar na fome do outro, eu vou ajudar com agasalho para o outro. Mas se isso não é possível, a beneficência, aqui ele fala, uma palavra, um consolo, um ato, um abraço, né? Nesse momento hoje a gente fala em abraço, o abraço mas a gente pode abraçar com os olhos, um olhar, né? Então, a maneira de fazer o bem, a arte do bem fazer, a arte, essa palavra também, né? A gente se pegar nas palavras, a arte do bem fazer, porque a arte é uma criação, é algo que é uma inspiração. Então, é tu ser inspirado a naquele momento em que tu encontra um infortúnio, que tu pode saciar, tu conseguir achar a maneira, né, como uma pintura, como uma escultura, em que tu consegue achar meios de tirar o mais belo daquilo ali. Então, o Evangelho no Lar, ele também é uma maneira da gente praticar a beneficência, porque na nossa
prece final, na nossa prece inicial, durante o nosso Evangelho no Lar, a gente pode beneficiar, a gente pode fazer o bem, rezando, orando, fazendo prece por aqueles que necessitam, por aqueles que estão inconscientes de questões e que ainda se prendem ao mal e que somos mais frágeis do que perversos, Jesus nos diz, né? Então, que a gente possa fazer o bem, dando dessa fé que a gente tem, auxiliando, né, as pessoas. Então, esse é o nosso convite para que o nosso Evangelho no Lar seja um momento de beneficência, um momento de trabalhar a piedade nos nossos corações, de que seja um dos instrumentos que nós temos para sermos, para trabalharmos essa virtude, para sermos caridosos, para trabalharmos a caridade dentro dos nossos corações. Então eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Imaginemos nesse momento o nosso Mestre Jesus conosco, com suas mãos estendidas, e dessas mãos saem raios de luz na nossa direção, na direção de todos aqueles que conosco convivem. E nesse momento nós podemos mentalizar todas as pessoas para quem nós queremos enviar essa luz do nosso Mestre Jesus. E não tem problema nenhum se essa luz se estende à nossa família, se estende ao nosso prédio, à nossa casa, ao nosso bairro, aqueles que trabalham conosco, à nossa cidade de Porto Alegre, ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós somos muitos, né? Ao nosso país, a todos aqueles que, ao nosso ver, eles possam estar agindo da forma correta ou não, que essa luz se espalhe e que ela possa trazer conforto, que ela possa trazer um pouco de paz nos corações, que ela possa auxiliar na ansiedade, na doença do corpo físico. E nós te pedimos, Mestre, que cada dia mais Tu nos auxilie, para que nós encontremos a arte de fazer o bem nos nossos corações e que Tu nos auxilie a cada dia mais a colocar o nosso coração na miséria do outro e que nós possamos, cada dia mais, sermos um pouquinho melhores. Sabemos que estás conosco, então agradecidos que estamos, nós concluímos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja.